Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Quarta-feira, dia 6 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 14, versículos 25 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. E todos que virem começarão a caçoar. E este homem, ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Hoje contemplamos Jesus no caminho até Jerusalém. Aí entregará a sua vida para a salvação do mundo. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Os discípulos, ao andar com Jesus, que os precede, devem aprender a ser homens novos. E esta é a finalidade das instruções que o Senhor expõe e propõe aos que o seguem. Sua ascensão à cidade da paz, sua ascensão a Jerusalém. Discípulo significa seguidor. Seguir as pisadas do Mestre, ser como ele, pensar como ele, viver como ele. O discípulo convive com o Mestre e o acompanha. O Senhor ensina com atos e com palavras. Viram claramente a atitude de Cristo entre o absoluto e o relativo. Ouviram muitas vezes de sua boca que Deus é o primeiro valor da existência. Admiraram a relação entre Jesus e o Pai Celestial. Viram a dignidade e a confiança com que orava ao Pai. Admiravam a sua pobreza radical. De tal maneira que o Senhor fala-nos com termos claros. O autêntico discípulo há de amar com todo o seu coração e com toda a sua alma a nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo e de todo vínculo, inclusive do mais íntimo. Se alguém vem a mim, mas não me prefere, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele ocupa o primeiro lugar na vida do seguidor. Diz Santo Agostinho: respondamos ao pai e à mãe: eu vos amo em Cristo, não no lugar de Cristo. O seguimento precede, inclusive, ao amor pela própria vida. Seguir Jesus ao fim e a cabo implica abraçar a cruz. Sem cruz não há discípulo.
o chamamento evangélico exorta a prudência, quer dizer, a virtude que dirige a atuação adequada. Quem quer construir uma torre deve calcular se poderá terminar. O rei que tem que combater decide se vai à guerra ou pede paz, depois de considerar o número de soldados de que dispõe. Quem quer ser discípulo do Senhor tem que renunciar a todos os seus bens. A renúncia dos seus próprios bens, a renúncia será a melhor aposta. Jesus instrui os discípulos apresentando condições para segui-lo. Diz que o seguimento deve ser decidido. Jesus pede que odeie pais, mães, filhos e a própria vida. A palavra odiar significa dar preferência, pois o hebraico não tem o verbo preferir. Jesus explica que segui-lo é mais importante, mas não dispensa o amor à família e à vida. Aliás, seguimos Jesus. Vamos amar mais a família e cuidar melhor da vida. Seguindo Jesus, vamos amar mais a família, pois vencemos os pecados que destroem a ambos. Ele ensina o amor, não vai propor o ódio como razão de vida. A outra condição para segui-lo, pegar e carregar a cruz, caminhando atrás dele. É um grande desafio e atrás dele não é somente seguir seus passos, mas viver como ele viveu. Não se trata de sofrimento, mas a vida entregue por amor para a redenção do mundo. Estamos com ele nesta missão. Para fazer isso, diz Jesus, é preciso calcular bem se vamos assumir com toda radicalidade e perseverança. Do contrário, vai ser como o rei que saiu para uma guerra e não mediu a força do inimigo. Vai ter que se entregar e negociar a paz. Ou como o outro que começou a construir uma torre e não calculou o quanto iria gastar e não deu conta de continuar. Todo mundo vai debochar dele. É preciso calcular. Do mesmo modo deve ser quem quer seguir Jesus, ir aonde Jesus vai, assumir para valer. Nós nos tempos atuais, sentimos dificuldades de conter aquilo que impede o seguimento a Jesus. Por isso, fé se torna mesquinha e requinta. Não posso seguir Jesus somente até certo ponto. Precisamos seguir Jesus totalmente. O desapego que Jesus exige para segui-lo deve ser uma decisão clara em nossas vidas. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.